Olá pessoal do Universo Jurídico, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodolfo Domingos quem está falando e como prometido, nós de costume aqui no Universo Jurídico temos o privilégio de realizar lives que falam sobre o Dia do Advogado. Então nós estamos aqui com o papel, com o compromisso de parabenizar a todos os advogados, a todas as advogadas do nosso Brasil. Sinta-se abraçado por nós e nós estamos aqui neste momento para falar a respeito da importância do advogado na sociedade. O advogado, como diz a própria lei, é essencial à administração da justiça. Então, sem advogado, sem advogada, não há justiça. Então, é para nós pensarmos na importância, é para nós pensarmos em como importante é esse profissional para a sociedade, para a justiça, para o direito. E nós temos que valorizar cada vez mais esse profissional, porque ele é o causídico, ele é o defensor de causas. Sem ele, as pessoas não conseguem, muitas vezes, acessar a justiça. Sem o advogado, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter acesso aos seus direitos básicos. Então, é fundamental que nós venhamos a parabenizar, a elogiar, a exaltar esse profissional para que ele possa, então, continuar trabalhando em favor daqueles que são patrocinados por ele. Eu sei que há muitos advogados que neste momento estão trabalhando nos seus escritórios. Eu sei que há advogados fazendo diligências. Eu sei que há advogados atendendo clientes neste momento. E o nosso maior prazer é estar aqui nesta hora parabenizando esses queridos, essas queridas que militam na advocacia, que nos dão esperança de conseguir, de conquistar o direito. E nós somos, então, privilegiados por termos esse profissional essencial na nossa sociedade. Então, advogado, advogada, senhora advogada, ilustre doutor, ilustre doutora, meus parabéns. Em nome da Universo Jurídico, Educação e Profissão, nós concedemos a vocês as nossas mais sinceras estimas e não somente as nossas estimas, mas também todo o nosso respeito e admiração para que vocês possam continuar sendo essas peças fundamentais no Estado Democrático de Direito e que vocês venham a trazer para a sociedade ganhos expressivos, seja financeiros, seja também em termos de defesa dos direitos das pessoas, porque o advogado ele não atua somente como um defensor de causas. O advogado ele também atua para defender os direitos das pessoas. É verdade. O advogado ele pode atuar em diversos segmentos no contexto jurídico e que pode então influenciar a sociedade de uma forma geral. Então, nós temos que ter muito carinho, muito apreço para com este profissional, porque ele é fundamental, ele é essencial. E da mesma forma, nós estamos aqui para falar dos professores, sim, daqueles que dedicam as suas vidas a transmitir o conhecimento jurídico aos futuros profissionais do direito, aos estudantes, àqueles que aspiram a ser advogados, promotores, juízes, defensores, desembargadores, ministros, procuradores, enfim. Nós estamos aqui para parabenizar você, querido professor, você que está, pelo seu trabalho, fazendo com que outros possam ter acesso ao conhecimento jurídico e que possam também estar no tempo oportuno advogando e administrando também ali a justiça para que possa concretizar o direito de cada cidadão, de cada cidadã. E meus parabéns a vocês, professores, que também militam
na seara jurídica, que também atuam em favor do direito no campo da educação. Porque, queridos, para termos profissionais excepcionais, para termos profissionais exemplares, profissionais competentes, é preciso que haja alguém que ensine, né? É preciso que haja alguém que esteja à frente, direcionando, coordenando, para que tudo possa correr conforme esperado, né? Então, o que se deseja é que o professor ensine, é que o aluno aprenda, é que ele se desenvolva na sua profissão, é que ele volte a fazer também o mesmo ciclo de oferecer o ensino, como é o meu caso, que estou me preparando para poder anunciar, para poder então seguir carreira magistral, para que eu possa então levar o conteúdo, para que eu possa levar então o ensino jurídico à frente. E o nosso propósito aqui no universo jurídico é este: é levar conhecimento, é levar as questões jurídicas adiante, para que o conhecimento possa crescer, para que as pessoas possam então aprender, para que outros possam também saber, para que as pessoas então possam ter acesso à informação de qualidade. E nós, aqui no universo jurídico, temos esse compromisso com a sociedade. Nós existimos para, então, explorar, conhecer, desvendar o direito e aplicá-lo no dia a dia. Porque o direito, ele existe para ser aplicado. O direito, ele existe para que ele seja posto, para que ele possa, então, estar fazendo a diferença na vida de cada cidadão, de cada pessoa. E aqui no universo jurídico nós temos então esta missão. E a nossa missão hoje é falar do direito, é falar do advogado, é falar do papel desse profissional na sociedade. E isso vai ser comentado aqui. Então você que está chegando agora, você então fique bem à vontade, você seja muito bem-vindo e vamos então conversar a respeito do direito, porque o direito, como o próprio nome diz, direito, é fazer o certo. E o que é o certo? O certo é o oposto do errado. O certo é fazer aquilo conforme determina o sistema de normas que nós temos no contexto estatal. Então o direito ele surge como um instrumento, como um aparato do Estado para fazer com que as coisas estejam alinhadas, aprumadas, bem fixadas, para que se possa então conviver harmonicamente em sociedade. Queridos, o direito ele é um instrumento de pacificação social. O direito, então, concebido pelo ser humano ao longo dos tempos, ele existe para possibilitar que pessoas naturais, pessoas comuns, semelhantes, possam então coexistir dentro de um local, num dado espaço e num dado tempo. Esta é a função precípua do direito. Agora, se nós pensarmos em justiça, né, como é dito no direito, é a virtude de dar a cada um o que é seu de direito por direito, né? Então, por meio do direito, do instrumento, é que se opera a justiça, num determinado caso concreto. Agora, quando nós pensamos em justiça, muitas vezes nós pensamos que a justiça é segundo o nosso entendimento, é segundo a nossa própria ratio, a nossa razão. Mas muitas vezes o direito ele se opera de uma forma bem diferente. De uma forma que muitas vezes nós então pensamos
que deveria ser diferente. E nós temos que considerar que o advogado, por exemplo, quando ele patrocina uma causa, ele tem um direito a percorrer, um caminho a buscar. Ele tem que se dedicar ao direito do seu cliente, àquela pretensão que em algum momento ela não foi concedida no plano existencial. E então, o advogado, ele precisa se valer da lei e das demais fontes do direito. Ele precisa se valer também dos costumes, da jurisprudência. Ele precisa se valer também da analogia, dos princípios gerais de direito, para que ele possa, então, ter elementos robustos, capazes de auxiliá-lo na busca por aquela pretensão. E como já foi dito, nem sempre aquilo que se busca se consegue. Porque o senso de justiça, porque a realização, a operação da justiça, muitas vezes ela contraria a expectativa que se tem. Então, quando nós falamos em justiça, é muito relativo. Eu tenho direito, eu mereço. Mas nem sempre. Depende. A famosa palavra depende no direito está sempre presente. Depende. Quem é advogado ou advogada aqui, que está nos prestigiando com a participação nesta live, sabe que depende. Depende dos fatos, depende das circunstâncias, depende das provas, depende do juiz, depende do advogado, depende. Então, é certo uma coisa: o advogado, o profissional, o operador do direito, ele vai atuar, ele vai agir para defender com unhas e dentes aquilo que ele está patrocinando, aquilo que é apresentado a ele por meio do seu cliente, que é a pretensão. E o Estado, como diz a Constituição, não pode se eximir de apreciar uma pretensão. O Estado, por mais que a pretensão seja ínfima, e não existe tamanho para a pretensão, aqui nós colocamos somente para questões didáticas, por mais ínfima que seja a pretensão, aparentemente, o Estado deve, então, aceitar a submissão da pretensão para a apreciação. O Estado tem o dever de avaliar, de, então, estar reconhecendo que aquela pretensão é merecedora de atenção. Então, como eu já disse, o Estado precisa, melhor dizendo, deve, então, apreciar aquela pretensão. Agora, se ela vai prosperar, se ela vai, então, vai então se tornar aquilo que se esperava, o tempo
dirá, o processo, o curso do processo dirá, e então irá fazer com que as partes venham a ter ciência do que estará sendo realizado e de qual resultado vai suscitar a partir da submissão, da pretensão ao julgamento. Eu estou colocando em linhas gerais, de uma forma clara, para que o entendimento seja o mais singelo possível, para que seja facilitado o entendimento, porque há alunos também, por certo, que vão ouvir, que vão ver esta live em algum momento, e é preciso que seja falado de uma forma bem coloquial, para que se entenda, e quem já conhece sabe como funciona, sabe como a questão da justiça funciona, então eu não preciso ficar dizendo rebuscadamente, explicando, teorizando rebuscadamente para os que já conhecem, para os que já militam nesta causa. Bem, essa foi uma breve exposição acerca da justiça, do direito, mas o direito é muito mais do que apenas a submissão de problemas à justiça e o julgamento desses problemas e a resolução desses mesmos problemas. Bem, o direito é um fenômeno, é um fato social. O direito é um acontecimento que marca a história de qualquer sociedade humana. Há um brocardo que fala ubi societas ibi ius, que significa onde houver sociedade, aí estará o direito. Então o direito ele brota da própria sociedade, do próprio grupamento social. E assim como ele nasce, o seu nascedouro é a própria sociedade, ele então se dedica a realizar, a operar na própria sociedade. Cada sociedade, cada grupamento humano tem o seu direito próprio. Embora o sistema, embora os princípios, preceitos, embora a estrutura jurídica seja semelhante, muitas vezes compartilhada, cada sociedade, cada país tem as suas especificidades. Cada país tem o seu direito. Cada país tem as suas vertentes. E, portanto, cada país vai lidar com o direito de uma forma única. Então, nós podemos concluir que o direito não é uno. Não é uno. Muito pelo contrário, o direito é diverso. O direito é esparso. O direito é amplo. E dada essa amplitude, é que nós temos como dialogar. Pode haver diálogo de fontes, pode haver diálogo entre sistemas, entre teorias, pode haver a incorporação de um sistema ao outro, enfim, pode haver o intercambiamento de ideias, de pensamentos, de razões, de situações, para que o direito possa então se aprimorar, para que o direito possa então se desenvolver e cada vez mais poder atender aos anseios sociais.
O direito, na verdade, ele busca uma finalidade na sociedade. O direito, ele está na sociedade, ele está inserido na sociedade para justamente atender aos fins a que essa sociedade deseja. Eu não vou mencionar exemplos, mas todos nós sabemos que quando a sociedade pende para um lado ou para o outro, quando a sociedade em certo assunto se posiciona, o direito precisa acompanhar aquele percurso que está sendo realizado pela própria sociedade, para que a sociedade possa então viver, possa existir, tendo então uma perspectiva capaz de atender às suas próprias necessidades. Então, o que ocorre? O direito, ele precisa percorrer o mesmo caminho da sociedade. Se a sociedade entende por aceitável certo comportamento ou certa conduta, assim será para o direito. Porque o direito, ele persegue os interesses, ele persegue a vontade da sociedade. O direito, então, ele se coloca a serviço da sociedade, para que a sociedade possa, então, continuar seguindo naquele caminho que ela escolheu. Bem, quando nós falamos em sociedade, nós pensamos em pluralidade. Porque as pessoas que existem numa determinada sociedade, elas não são iguais. Iguais que eu digo no pensamento, na crença, na opção. São mentes pensantes individuais. E o direito precisa acompanhar a todas, dar espaço a todas, abraçar a todas, porque todas essas pessoas fazem parte da tessitura social, fazem parte do contexto social, organizacional, que é o Estado democrático de direito. E, infelizmente, nós acabamos por saber, por meio das redes sociais, da mídia de uma forma geral, dos telejornais, enfim, por meio dos meios de comunicação, que há a ocorrência de crimes cometidos contra as pessoas por diversas razões. Crimes cometidos contra a democracia por diversas razões. Crimes cometidos contra entidades por diversas razões. Mas é sabido que numa democracia, numa sociedade onde há mentes pensantes individuais, pessoas que pensam diferente, pode haver, como acontece, ânimos exaltados, ações não desejadas sendo realizadas, tudo isso por conta das diferenças. Então o direito ele precisa estar atento, focado na composição social, para que seja possível, como eu já disse há pouco,
a coexistência, a pacificação social. É preciso que o direito, as instituições jurídicas, os operadores do direito e também aqueles que estudam direito tenham a sensibilidade, tenham condições de lidar com a diferença e que possa haver inclusão da diferença e um tratamento do mais estimado possível para que possa ser possível a coexistência pacífica na sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o direito tem a responsabilidade de agir em defesa dos interesses de todos. Ponto. É isso. É isso que eu quero colocar para essa exposição. O direito, ele veio para regular, para disciplinar o comportamento social humano. Ele veio para dar resposta a todos, de igual maneira, sem distinção, nos extremos, nos exatos limites da lei. Bom, agora que já falamos sobre o direito como ciência, como sistema, como campo de atuação, como modo de fazer, nós vamos falar a respeito do que houve no passado para que o direito pudesse surgir. O direito, como é sabido de nós, é um fato social. E como tal, ele nasce da própria sociedade. Então, como o direito nasce da própria sociedade, o direito ele tem que se submeter à vontade da sociedade. E aí falamos em maioria. Porque não existe possibilidade de equacionar, sendo que há diferenças. Então, o direito, ele atende à vontade de todos. Esse é o objetivo do direito. Mas, dada esta impossibilidade, o direito, então, deve se ater à vontade da maioria para que ele possa ser, então, implementado. Bem, dito isto, eu queria falar com vocês agora sobre a origem dos cursos de ensino jurídico no Brasil. Porque tudo tem uma origem. Então, eu queria dizer para os prezados, para os queridos que estão acompanhando esta live, que o direito no Brasil, ele surgiu antes, bem antes da Constituição Federal de 88, obviamente, e se deu por conta da instalação de dois cursos, de duas universidades aqui no Brasil, para o oferecimento do curso em solo brasileiro. E o direito no Brasil, ele passou a ser visto como algo que era benéfico à sociedade, era algo que precisava aqui na sociedade brasileira, no âmbito nacional, porque o estudante de direito, o candidato a estudante de direito, tinha que ir para a Europa para estudar direito. Então foi trazido
para cá e foi implementado em 2 universidades nacionais, que eu não vou citar o nome, para que fosse possível a sua implementação e para que fosse possível também a sua realização. Depois de um tempo, houve a instalação de instituições jurídicas, enfim, houve a implementação do direito no Brasil de uma forma mais ampla e mais direta. Principalmente por conta do desligamento do Brasil, que era colônia de Portugal. Enfim, isso já é sabido pelos que nos ouvem, pelos que nos assistem, pelos que estão acompanhando. Isso é sabido e eu não vou comentar em detalhes. Mas é só para lembrar que o curso de Direito no Brasil, ele teve então a sua instalação, a sua oferta aqui em solo nacional por conta da necessidade de termos bacharéis, advogados, pessoas letradas, pessoas com conhecimento jurídico aqui no nosso país. E nós sabemos que havia pessoas que se destacaram, pessoas que estudaram direito e se destacaram no nosso país, como Rui Barbosa, por exemplo, enfim. E nós sabemos que até hoje nós temos o ensino jurídico no país sendo oferecido por diversas universidades aqui em solo pátrio, e o curso tem a sua importância, tem o seu mérito para a sociedade. Como eu já disse, o direito, ele se dedica à sociedade, a fazer a vontade da sociedade. O direito se dedica a atender às necessidades da sociedade. Então, o direito, ele está presente no nosso país, nas nossas vidas. O direito, ele está presente no estrangeiro também, nos demais países, de uma forma que muitas vezes é diferente, mas que também tem a sua importância e que rege que orienta cada um desses países. Bom, pessoal, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver com a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição jurídica, uma instituição de classe, uma instituição que está administrando o contexto educacional dos candidatos à inscrição nos quadros da OAB, e tem a sua importância social também, porque defende os interesses dos advogados e da sociedade de uma forma geral. Então, o que ocorre? A OAB, que também tem a sua importância, tem a sua origem histórica, ela está presente em todos os estados e no Distrito Federal do nosso país e se dedica justamente a organizar o exame de ordem e administrar o quadro de inscritos na OAB. Eu queria falar um pouco sobre o exame de ordem também, porque o exame de ordem é uma realidade para todo bacharel em direito, para todo estudante que tem
interesse em advogar, até porque advogar é uma exigência em caso de que a pessoa vá se candidatar a certos concursos públicos. Então, advogar é uma necessidade e é também satisfatório para quem assim o faz, né? Então, o exame de ordem, ele já está lá na sua 38ª edição, né? Está caminhando para a 39ª. E o exame de ordem, ele cobra, os que já passaram por isso sabem, ele cobra o conteúdo que compreende os 5 anos de formação estudantil, de formação jurídica. Sendo que o exame de ordem passou por uma reformulação agora. Ele contou nesse último exame, no 38º, com a presença de mais 3 disciplinas. Se vocês puderem olhar, vocês vão saber. E essas 3 disciplinas foram cobradas, foram exigidas nesta edição do exame de ordem. E houve uma reprovação absurda. Houve um alto índice de reprovação. Embora a prova não estivesse tão difícil, houve até anulações, mas a prova pegou a todos de surpresa, né? Porque foi uma prova elaborada num padrão um pouco diferenciado e com a adição de matérias afins, matérias que foram adicionadas nesta nova edição. Então, o que ocorre? Houve uma reprovação muito grande por parte dos candidatos. Mas é um exame complexo. A banca organizadora, a FGV, que é responsável pelo exame, é uma banca difícil. E eu digo a vocês que estudaram, que não passaram, a vocês que quase alcançaram a aprovação, como eu, não desistam, perseverem, porque vocês vão conseguir. Pessoas iguais a nós têm conseguido. E se vocês perseverarem, se vocês continuarem estudando, vocês também vão passar. É uma questão de tempo, é uma questão somente de adaptação, é uma questão onde o que é preciso fazer é estudar, ter atenção e também ter disponibilidade para novas tentativas. Se você tentou uma vez, tente de novo. Se você tentou de novo e não passou, tente novamente. Tente outra vez. E em breve você vai conseguir a tão sonhada aprovação e a vermelhinha na mão. Eu também estou nesta campanha, estou nesta luta, quase alcancei a aprovação, mas por pouco eu fui eliminado, fui reprovado e acredito que em breve serei aprovado e me tornarei advogado. Bom, pessoal, eu quero chamar a atenção também para um assunto muito importante, que é a atuação de advogados, de pessoas que já se formaram, de pessoas que já terminaram o curso de Direito, que já têm a carteirinha na mão, a vermelhinha,
e estão em busca de concurso. Eu queria dizer para vocês que a carteirinha, ela abre portas. Ela abre inúmeras portas. E vocês precisam ter paciência. Ah, mas eu não quero advogar. Eu tirei a carteira porque foi uma oportunidade, porque foi um capricho, não sei. Mas eu digo a vocês, se vocês quiserem alcançar postos de magistrado, por exemplo, vocês precisam advogar. De procuradores, vocês precisam advogar. É preciso ter um mínimo de exercício da profissão. É preciso advogar para, então, prestar concurso a outras categorias jurídicas. E a experiência nunca é demais. Então, você pode atender um vizinho, um parente, você pode atender um cliente, você pode atender uma pessoa que vai te procurar porque sabe que você é advogado. E quem sabe até você não se realiza profissionalmente na advocacia. Isso acontece muito, mas acontece muito mesmo. Então, você faça isso. Aproveite a oportunidade que você tem de advogar e advogue. Não pensando apenas no concurso, mas pensando que você pode também ajudar alguém. Pensando que você pode fazer a diferença. Pensando que você pode também se realizar profissionalmente. Pensando que você também pode, então, agir em favor de alguém. Isso é muito bom, isso é muito bonito. É uma profissão belíssima. Embora nós saibamos que a profissão de advogado, em certos momentos, ela não traz o recurso que se espera, o rendimento que se espera. Então, por exemplo, se você for trabalhar no escritório com contencioso de massa, por exemplo, você não vai ter um valor muito alto a receber, porque são muitos advogados. Eu falo isso no geral. São muitos advogados existentes no Brasil, mas ainda há necessidade de mais pessoas trabalhando. Então o número nunca é suficiente, ao contrário, é insuficiente, dadas as demandas. E é preciso então que vocês atuem para alcançar uma carreira uma carreira jurídica ou até mesmo para realização profissional. Bem, o direito, como já falei, é muito amplo. E nós podemos pensar no direito como uma das melhores oportunidades para se ganhar dinheiro. É verdade. O direito, ele abre N possibilidades para que você possa atuar. Você faz, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato simples. Você pode ver que na tabela da OAB, por exemplo, vai estar um valor mínimo para ser cobrado por você. De repente você tem um cliente, ou você conhece uma pessoa que quer fazer um contrato, e você faz esse contrato para essa pessoa, você olha a tabela da OAB, e você vê o valor que está lá. Exemplo, R$1.000. Um exemplo, tá? Não que seja o valor correto. R$1.000. Então, você tem a possibilidade de fazer um documento e receber R$1.000. É só um exemplo, tá? Agora, você tem a possibilidade, por exemplo,
de advogar para uma pessoa que está com problema na justiça criminal, no juizado criminal, no GCRIM. Você vai ver lá na tabela da OAB que o valor é aquele mínimo que você pode exigir, que você pode cobrar. Então, você vai ver que não é tão ruim advogar. Então, considere isso. Você que está buscando a carreira jurídica, magistratura, defensoria, promotoria, entenda que o direito ele abre N possibilidades. E você pode atuar de diversas maneiras. Mas é preciso que você escolha aquilo que você acha melhor e que seja o mais rentável possível para você. Porque, claro, nós estudamos para ganhar dinheiro, né? Ninguém estuda para ficar apenas nos livros, né? É preciso ter dinheiro para custear as despesas do dia a dia. Isso aí é fato. Então, cada vez mais surge a necessidade de nós aumentarmos o nosso rendimento, o nosso salário, para as nossas despesas, que infelizmente tudo aumenta a cada dia. Então é preciso que a gente busque a melhor possibilidade, a melhor opção, que seja rentável e que nos traga segurança também. Por isso, muitas pessoas que escolhem concurso público não ficam relegadas à advocacia privada, mas pendem para os concursos públicos, que trazem estabilidade, né? Que trazem segurança. Isso é muito bom. Isso é o que a gente deseja realmente, né? Bem, pessoal, então, mais uma vez, falando sobre o direito, eu queria dizer que o direito, para mim, Rodolfo, é uma opção de vida. Eu não sei qual foi a pretensão de cada um ao escolher o direito. Se vocês quiserem colocar nos comentários, podem comentar, tá? Fiquem à vontade, que eu responderei brevemente. Mas para mim, o direito é uma escolha de vida. Por quê? Porque eu vi no direito a possibilidade de lidar com pessoas, de lidar com problemas e com soluções. E também vi no direito uma possibilidade de realização pessoal e também profissional. Então o direito para mim é a oportunidade que eu tenho para viver, para trabalhar, para ser, para fazer. E você, qual a sua opção? Qual a sua motivação no direito? Coloque nos comentários, por favor, que depois eu vou ler e vou responder. Então, pessoal, querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Querem que eu responda algo? Podem perguntar. Eu vou dar um tempinho. Eu vou colocar um tempinho aqui para a gente poder, então, debater, para a gente conversar a respeito, porque nós já estamos chegando ao fim desta live, uma live que veio para falar mais uma vez do advogado. Estamos no dia do advogado, que é hoje. Você que é advogado ou advogada, meus parabéns. Feliz dia do advogado. Estamos no mês da advocacia.
e estamos aqui com alegria falando sobre o direito, falando sobre a lei, falando sobre a ordem, sobre o sistema jurídico, falando sobre tudo aquilo que tem a ver com o direito. E vocês que querem também seguir a carreira jurídica, coloquem nos comentários as informações que vocês desejarem. Falem conosco pelas nossas redes sociais, no Universo Jurídico, Educação e Profissão, para que nós possamos então trazer para vocês conteúdos, para que nós possamos crescer de uma forma que seja favorável, de uma forma que seja bacana para todos nós, tá bom? Aqui no Universo Jurídico o papo é informal, é sem papas na língua, é uma oportunidade que a gente tem para conversar, para dialogar, para falar do direito de uma forma bem singela, bem simples, bem descontraída, tá bom? E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, agradeço a cada pessoa que está aqui neste momento, agradeço a cada pessoa que fez parte desse momento aqui hoje e também eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade da Universo Jurídico em me conceder esse espaço para então falar sobre o direito, para poder então dizer alguma coisa a respeito do direito, porque é isso que nós temos que fazer, falar o direito e falar, e nós temos que então nos organizar para isto, para esta finalidade. Então, pessoal, a Universo Jurídico agradece a participação, a presença de cada um. Não temos comentários, não temos dúvidas, não temos nada a acrescentar. Alguém gostaria mais uma vez de falar, de fazer alguma pergunta? Nós temos aí mais 5 minutos para podermos então encerrar esta live. Nós temos a presença da doutora aqui e da Sirlene. Obrigado pela participação, obrigado pela presença e nos vemos então numa outra oportunidade, nos vemos então numa outra live. Ano que vem tem mais, provavelmente teremos a presença da nossa ilustre advogada, doutora Elizabeth Ribeiro, que sempre fala conosco. Dessa vez não foi possível, mas na próxima live com certeza ela vai estar presente. E vamos também tentar trazer Dr. Marcelo Laranjeira, doutora Simone Brilhante, Dr. Durval Duarte. Vamos tentar trazer também a doutora Marcela Paiva, nossos queridos colaboradores, professor Serlen, professora Luciana, professor Mário Lamblé, professor Fabrício. Enfim, vamos tentar trazer esses queridos colaboradores, doutora Maria Alice, querida Maria Alice. Vamos tentar trazer a doutora Adriana Arebola, nossa querida professora também. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e agradeço a cada um por participar deste momento e peço que vocês possam continuar militando no direito, porque vale a pena e o direito precisa de vocês, o direito precisa de cada um de nós e nós temos que dar o nosso melhor para que nós possamos então ver uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que tenha mais respeito para com a diferença, que tolere melhor aquilo que é diverso, para que nós possamos continuar vivendo
e coexistindo em sociedade, tá bom? Então, eu agradeço a todos e todas, muito obrigado e fiquem com Deus. E mais uma vez, feliz Dia do Advogado para você que é advogado, advogada. Feliz Dia do Advogado para você que milita em direito e que Deus possa continuar abençoando a cada um grandemente, tá bom? Obrigado e até logo. Tchau.